Problemas ortopédicos são comuns na infância. Pé chato, curvo, joelhos virados e outros que as crianças apresentam ao longo do desenvolvimento. Esse é o assunto, esse é o tema do nosso consultório ITN de hoje. Nós vamos conversar com a médica ortopedista pediátrica Juliana Pivante, que já está por aqui. Doutora Juliane, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão assistindo, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar a nossa conversa com a seguinte pergunta. Quais as principais queixas dos responsáveis nos consultórios em relação aos problemas ortopédicos das crianças, doutora Juliana? As principais queixas que a gente recebe no consultório sempre são relacionadas aos pezinhos. Pé sem cava, pé com muita cava, o paciente que anda com o pezinho mais rodado para dentro, ou o calcanhar está entrando, sempre é muito relacionado aos pés. E hoje também a gente vê muito aqueles pacientes que andam na pontinha do pé. Então, assim, a maioria, claro que são inúmeras as queixas, muito variadas, mas a maioria das queixas de consultório são sempre relacionadas aos pés, porque é algo que o pai vê muito, a criança está andando, cai, a avó percebe, então são as principais queixas que chegam ao consultório. E a senhora falando aí sobre a questão da pontinha do pé, está ligado aí a diagnóstico de autismo? Pronto, isso é uma dúvida muito frequente que os pais chegam já no consultório assustados. Ah, meu filho anda na ponta do pé, isso tem alguma relação com o transtorno do espectro autista? A gente diz que nem sempre. O paciente ele pode andar na forma do pé de uma forma idiopática, isso é, não relacionada a nenhuma doença. Então, assim, o paciente que tem alguma alteração neurosensorial, ele pode sim andar na ponta do pé mais frequente do que uma criança que não tenha nada. Mas a criança que anda na ponta do pé não necessariamente tem alguma outra doença. Olha aí, bem explicado. E como as crianças estão aí em fase de crescimento, desenvolvendo a estrutura óssea, muitos desses problemas melhoram naturalmente com o passar do tempo, mas isso acontece mesmo? O que é que o pai tem que ficar atento? Sim, acontece. A parte boa de ser ortopedista pediátrica é que muitas dessas queixas elas são sanadas com o crescimento da criança. Essa criança vai crescendo, vai chegando mais próxima à formação óssea do adulto e a gente vai vendo essas queixas sempre dos pais ou do avô que vai ao consultório sendo melhoradas progressivamente e naturalmente, sem a gente precisar de intervenção, sem necessariamente uma fisioterapia. Só o crescimento melhora muitas coisas da criança desde que ela não tenha uma doença de base, algo que vá levar a uma piora. Se essa criança não tem nada que vá influenciar nesse crescimento ósseo, nessa alteração muscular, com o crescimento muita coisa se resolve sim. Doutora Juliana, então em que caso o pai, a mãe, deve levar seu filho até um ortopedista? Pronto, isso é algo que a gente está tentando deixar mais presente depois que a ortopedia pediátrica está vindo mais à tona, porque antes não era um assunto tão discutido, é que essa criança, ela existe alguns momentos que ela deve ser acompanhada. A gente deveria fazer como leva a criança no pediatra, de uma forma frequente. Com o avanço da ultrassom, a gente já consegue diagnosticar algumas coisas ainda intraútero, quando está lá fazendo pré-natal, como é o caso de um pé torto congênito, algumas outras alterações. Então, essa criança começa o acompanhamento ortopédico com poucos dias de vida, assim que ela sai do hospital, ou até mesmo no hospital pode ser feita uma avaliação. E a criança que não apresenta nenhuma alteração, nenhuma deformidade, nada que foi visto por aquela pediatra que faz o acompanhamento inicial, ele deve começar o seu acompanhamento quando começa a andar. Porque é aí que a gente vê a maioria das alterações e a gente diagnosticando cedo, a gente consegue fazer um tratamento de forma menos invasiva, direcionando um crescimento, com fisioterapia, algumas orientações mais simples ao pai do que quando essa criança já está maiorzinha, com a conformação óssea já de um adulto. Pois é. E, doutora Juliana, além dessa questão aí da prevenção, do quanto antes da consulta, vale também a gente destacar que a tecnologia avançou muito, então muitos desses problemas conseguem aí ter uma evolução positiva e muito mais rápida, né? Exatamente. A evolução que a gente percebe
Para mim, a principal delas é que a gente não trata mais coisas que antigamente era tratado. Porque hoje a gente sabe que muita coisa vai melhorar. A gente tem esse gráfico das alterações ósseas compatíveis com a idade, quando aquele joelhinho está mais abertinho, quando o joelho está mais fechado, quando é que a criança tem a expectativa de deixar de andar na ponta dos pés. Então, quando a gente respeita essas fases, que hoje é bem estudado e a gente sabe muita coisa sobre isso que não sabia antes, que a gente tratava tudo com uso de bota, com uso de infinitas coisas que a gente não usa mais. Hoje, com esses avanços, é esperar. Esperar e acompanhar. Esperar não significa que a gente não está fazendo nada. Esperar significa que a gente está esperando o momento correto para fazer alguma coisa. Perfeito, doutora Juliane. Obrigado pela presença aqui no nosso consultório ITN e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite para você também.